Saudações a todos e a todas. Me chamo Rodrigo Musto Flores e hoje eu vou fazer uma breve comunicação sobre uma parte da minha pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem como tema a luta dos militares caçados durante a ditadura militar, né, por políticas de reparação, por anistia e pela democracia ali no contexto da abertura política. Né, e, para tanto, eu trabalho, então, com essa associação que eles formaram ali nesse contexto, que é a ADINAM. Então, meu trabalho ele é intitulado Memória dos Vencidos, a ADINAM na luta pela anistia e pela democracia. Em primeiro lugar, essa associação, a Associação Democrática Nacionalista de Militares, ela é fundada em 83 a partir da Associação dos Militares Caçados, a AMIC, uma primeira tentativa de agremiação desses indivíduos, fundada em 81. Ambas as entidades elas vão ter como objetivos sociais, né, congregar oficiais caçados pelos atos institucionais e complementares durante a ditadura, organizando ações políticas que visavam, sobretudo, pleitear uma ampliação da lei da anistia de 79. Tá? Essa entidade, então, ela se converte, então, como polo desses debates políticos, onde esses militares vão desenvolver, né, uma identidade sociopolítica, vão se formar enquanto um movimento político, pautando alterações nessa lei da anistia, como, né, a reintegração profissional dos militares caçados ali naquele período. Né? Essas entidades, ao longo do tempo, né, elas organizaram esforços para, né, participar de todos os debates relacionados à abertura política no contexto da ditadura. Um desses esforços que a ADINAM desempenhou, né, foi a edição de boletins informativos, de panfletos e a realização de jornais, realização de reuniões, de manifestações. Um desses veículos dessas ações políticas é o boletim ADINAM Notícias, que eu trouxe aqui alguns pontos para a gente analisar nessa nossa apresentação de hoje, para, né, delimitar um pouco quais eram, né, ali os pontos principais que que acabavam fazendo parte, né, do panorama central para essas entidades. Então, esse periódico em questão, né, ele atua como uma caixa de reverberação dos discursos políticos e as pautas interessantes ao grupo. Na maioria das vezes ele é formado por artigos, textos, poemas, por contos, né, por concursos culturais produzidos entre os próprios associados e líderes de outras entidades congêneres, né? E nesse boletim, os principais pontos que eles vão acabar defendendo e sobre os principais temas que vão aparecer nesse boletim é o aprimoramento da democracia, a participação dos militares na política, não da forma como vinha sendo feita durante a ditadura, mas, né, uma outra proposta da própria associação, denúncias quanto ao limite da lei da anistia e debate sobre a questão econômica, sempre com viés nacionalista, criticando a política econômica do contexto da ditadura. Então, esse primeiro boletim que eu estou trazendo aqui é a primeira edição, né, regulamentar desse boletim que a gente está analisando. Né? Vocês notem que ele aparece ainda com o título AMIC Notícias, né? E ele já vai trazer para a gente ali como título Democracia e Nacionalismo. Esses termos não apareciam ainda no nome da entidade, como depois virou a ADINAM. Contudo, esses dois termos eles acabam sendo indissociáveis para a entidade, né? E a entidade, então, ela vai buscar, neste editorial específico, começar um tipo de estilo de comunicação que é muito famoso nesse boletim, que é a questão do resgate da memória histórica desses oficiais, né? Do período antes do golpe civil-militar de 64, sobretudo dos debates políticos que os militares participavam no contexto do clube militar.
né? Então, nos debates nacionalistas das décadas de 50 e 60, né? E depois também, claro, nos debates relacionados às reformas de base, ali após a chegada do João Goulart no poder. Então, a entidade denunciava, naquele contexto, que o projeto de abertura política que era conduzido pelo regime afastava a possibilidade de punição aos torturadores e aos militares relacionados ao governo, e buscava desmobilizar quem fizesse essa oposição ali naquele contexto, né? Essa estratégia de desmobilização da oposição, ela veio, sobretudo, depois da reforma partidária de 79, ou seja, do retorno do pluripartidarismo, também da lei da anistia, né, em 79, e ela foi plenamente sentida nas eleições de 82, que é o contexto deste editorial aí, né, colocado, tá? Então, vocês conseguem perceber que dentro desses problemas, né, a seara de onde essas entidades vão discutir está ali a ideia do problema nacional e do problema democrático, né? Sobretudo, esse problema sendo aplicado e sendo analisado dentro do resultado das eleições ali do período, né? Então, como a gente vai ver no próximo boletim, que é esse daqui, em 83, eles fazem essa análise desse pleito de 82, né? Então, ali na edição número 5, ele traz uma longa análise dos resultados, mas eu queria destacar esse específico, onde eles dizem auditarem as regras do jogo, a que sempre foram visceralmente infensos, que é o jogo da democracia, fizeram-no de molde a assegurar ao regime uma vitória, ou, na pior das hipóteses, uma derrota honrosa que lhes permitisse a manutenção das instituições tais como estavam estabelecidas, alterando-se a fachada através de algumas concessões. Então, na análise desses militares caçados, né, o pleito foi repleto dessas manipulações, dessas distorções, e acabou soando como uma sentença condenatória na reestruturação das rotinas democráticas no país, né? Então, o que esse edital vai novamente ressaltar é a ideia da democracia e do nacionalismo, e vai pontuar de maneira direta, né, o que o sequestro da democracia em 64 teria atrasado o amadurecimento democrático dos eleitores, né? Então, mesmo concluindo que né, que a redemocratização era incontornável, eles vão reconhecer que houve limites explícitos ao pleito eleitoral estabelecido pelos próprios militares, à frente, portanto, do processo de abertura política. Mais uma vez, o tema volta à baila, né, quando se discute a formação de uma Constituição, né, quando se discute dentro dos debates da Constituinte, ali após a formação da Assembleia, né? Então, ali a gente já tem, né, a mudança da entidade que ocorreu em 83, é o Adnan Notícias que traz esse editorial agora. Então, a associação ela já ampliou os seus debates, ela já ampliou as suas relações, né, com outros movimentos sociais naquele contexto, né? E aqui há uma crítica também à formação da Assembleia Constituinte, né, dentro ali daquele sistema, né, que eu já falei nos últimos slides, que é a condução, né, ou melhor, os resquícios do regime autoritário, do regime militar, e a influência que esses resquícios teriam aqui na nova Constituição. Então, eles trazem ali, né, uma esperança em relação a essa Constituição, ou seja, tudo a fazer para que ela acrescente aos direitos liberais vigentes, o direito da maioria do nosso povo à conquista do pão e do espaço, à defesa dos seus interesses específicos dos trabalhadores, já que vivemos numa sociedade de classes. É possível e é o que devemos exigir que a Constituinte, como preliminar indispensável, estabeleça a revogação do lixo autoritário. O lixo autoritário que, para esses militares, também incluía a lei da anistia de 79, uma vez que ela, né, não permitiu, né, ela não inseriu todos aqueles que foram perseguidos. E um detalhe importante é dizer que, para esses militares vinculados a essa associação,
essa lei deveria incorporar todos os perseguidos políticos desde 1935, né, até a lei da anistia em 79. Né? Esses perseguidos desde 1935, né, vinham aqui a partir da incorporação dos militares que foram presos ali durante o episódio conhecido como Intentona Comunista, né, lá ainda no governo Vargas. Né? Aqui eles estão comentando as eleições de novembro de 86 para a composição da Constituinte, né? Trazem trazem o diagnóstico que para eles, né, essas eleições era o passo inequívoco para a democratização naquele contexto, e o processo, portanto, foi lido como a superação de um período terrível, mesmo sob os resquícios fascistas decorrentes da legislação vigente. Então, a gente pode ver aqui, inclusive, as charges que passam a ser comum dentro do boletim após o ano de 86, com a participação de um ex-militar caçado chamado Fortunato Câmara, que também chegou a escrever charges para vários jornais ali do Rio de Janeiro, ali naquele contexto. Né? E aí, por fim, a gente pode colocar aqui o boletim Adnan Notícias do contexto da aprovação da Constituição de 88. Né? O posicionamento coletivo da Adnan nesse sentido da Constituição era claro em reconhecer as continuidades e rupturas do processo de abertura política, né, denunciando a atuação de grupos que, né, se beneficiavam com as heranças da ditadura. E na esteira dessas discussões, a Assembleia Constituinte, da Assembleia Constituinte, a Adnan vai publicizar o seu posicionamento firme e pontuando o seu respeito ao efeito simbólico do momento, né? A expectativa que a Constituição de 88 pudesse, de fato, varrer o lixo autoritário, né? E reconstruir as bases da democracia, na opinião da Adnan, vilipendiada após o golpe de 1964. Então, essa Constituição ela vem celebrada pela entidade de maneira a reconhecer os seus limites, sobretudo em relação à anistia naquele contexto, mas de entenderem, né, a sua posição legalista ao encamparem esse projeto constituinte naquele contexto. Né? Então, como considerações finais, essa pesquisa, como eu disse no início, ela está em andamento. Né? Essas fontes analisadas elas vão perpassar a construção de uma representação sobre o período da abertura política e sobre as perseguições aos militares ao longo do ano após o ato institucional número 1, em 1964. Essa representação ela é elaborada em conjunto para embasar o processo político, o projeto político da Adnan naquele contexto. Né? A leitura da Adnan acerca dos limites impostos pela abertura era produto da atuação da entidade e que estava ancorada na cultura política dos seus diretores e dos seus associados. Né? E é isso. Tá? Muito obrigado aí pela audiência e, quem sabe, nos vemos em outro momento. Até mais. Tchau, tchau.